E um dos temas bem discutidos e debatidos nesse ano, a gente tem que ficar ligado para o tema de redação. Não sei se você já ouviu essa expressão, é o etarismo. Vamos ver o que é isso, né? Nosso tema hoje é o etarismo e seus impactos na vida dos indivíduos e da sociedade. Isso aqui já foi tema de redação esse ano. Na verdade, início do ano, né? Segundo semestre, né? Uma faculdade. Então é um tema, como eu falei, importante para a gente analisar. Etarismo vem de etário, né? Faixa etária, idade, né? Bem, então vamos primeiro ver esse texto motivador para saber o que é esse negócio de etarismo e o que ele, sobre o que exatamente que ele quer que nós escrevamos, né? O que é esse etarismo? Então o texto diz assim: etarismo prejudica a experiência do cliente mais 60, né? Então, aliás, 60 a mais, desculpa. 60 a mais já entra o quê? A faixa da terceira idade, os idosos, né? Então, cliente. Então, ele está falando aqui do mercado, né, do consumo. Vamos ver aqui. O consumo dos 60 a mais no Brasil ultrapassa 1,6 trilhões, segundo o Instituto Locomotiva, e se constitui como um segmento de consumidores que vem ganhando importância nos últimos 10 anos, com a perspectiva de envelhecimento da população. Ou seja, o que ele está querendo mostrar para a gente a princípio? Que essa parcela, os idosos consomem bastante, vão comprar. Ainda mais porque nós temos uma sociedade que está envelhecendo. A perspectiva, né, a expectativa, perdão, de vida do brasileiro, ela cada vez fica mais alongada. Ou seja, né, é um setor, é uma parte da sociedade, da população brasileira que a gente tem que estar atento, porque tá, é uma parte significativa da sociedade. Aí o que ele está dizendo? Beleza, cresceu nos últimos 10 anos, só que na contramão disso, e eles consomem, olha, 1,6 trilhões, é coisa pra caramba, né, minha gente? Só que, na contramão disso, ao invés de a economia, o comércio, enfim, o mercado tá de olho nisso, dar valor para essa parte da sociedade, para essa parcela da sociedade, olha o que acontece. Mesmo com a relevância no mercado, ainda há muitas oportunidades para a melhor experiência do consumidor grisalho, que costuma enfrentar inadequações dos serviços e produtos que foram concebidos sem levar em conta suas necessidades e anseios. Marquem isso aqui, por favor, lá no primeiro parágrafo, finalzinho. Então, a experiência do consumidor grisalho, que costuma enfrentar inadequação dos serviços e produtos que foram concebidos sem levar em conta suas necessidades ou anseios. Ou seja, o mercado não está olhando para esse público, não está olhando para os anseios e as necessidades dos idosos. E você vê muitas vezes a pessoa de 60 anos, minha mãe, por exemplo, 60 anos, 64, ela, né, se locomove muito bem, né, compra, tem um dinheiro dela, então assim, não sei como é que são os pais de vocês, qual é a faixa etária, mas foi-se o tempo que 60 anos, era aquele idoso que já está ali, bem gala, que não se locomove bem, que está devagar, precisa de uma ajuda. Muitas vezes você tem até 70 anos, né, vivendo ali sozinho, é claro que vai chegar uma idade, né? Tanto é que você pode ver, não sei se vocês já perceberam,
Em muitos locais você tem assim, 60 anos, 80 a mais. A prioridade tem a prioridade dos 80 e depois a prioridade dos 60, aí depois vem os outros, né? Mas por que vira essa prioridade diferente? Porque no passado, 60 anos já era o idoso, aquele que precisava de todo um cuidado. Hoje não mais. Você vê gente de 60, 70 anos que, como eu falei, se locomove bem, está consciente, mora sozinho, ou seja, tem autonomia ainda. Aí já foi jogado para os 80, porque realmente, ou seja, aumentou essa ideia de um idoso que precisa de um auxílio, de um atendimento mais especializado para 80. Mas não quer dizer, né, que o 60 não precisa, mas só que ele tem mais realmente autonomia do que um de 80. Realmente, por causa de ser natural do corpo, né, do ser humano, ele vai realmente perdendo mobilidade, a questão cognitiva. Mas antigamente isso acontecia mais rápido, né? Mas pelo modo de vida como a gente tem, a ciência, a medicina avançando, né, você tem retardado esse envelhecimento. Pois bem, um dos obstáculos que os consumidores mais velhos encaram é o idadismo ou etarismo. Aí então ele vai dar aqui pra gente, né, significado. O que é esse etarismo, que você também pode chamar de idadismo? Outro nome que você pode usar aí na redação, quando você for escrever, né? Idadismo ou etarismo, né? Aí, mas professor, mas o que diabo é isso? Etarismo ou idadismo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, se refere aos estereótipos, preconceitos e discriminação direcionados às pessoas com base na idade que ela tem. Então, muitas vezes, gente, não é só nem o idoso. Às vezes a pessoa tem 50, 45, 46 anos. Nossa, você está muito bem para a idade que você tem, né? Parecendo que a pessoa assim, não... Às vezes a gente fala isso, mas pode ser com uma carga negativa, assim, tu com essa idade já devia estar, né? Já devia estar, né? Com outra aparência, de outra forma. Você está vestindo essa roupa com essa idade. São marcas que a gente fala às vezes sem pensar, mas que configuram um preconceito com a idade da pessoa. Outra coisa é, por exemplo, esse debate surgiu muito também, gente, porque numa universidade, não sei se vocês viram, no ano passado, uma universidade, uma mulher de 45 anos se matriculou e você tinha ali estudantes fazendo bullying com ela por causa da idade, né? E esses estudantes até retiraram da universidade por conta disso, porque houve uma propagação muito grande, uma divulgação muito grande do caso e elas foram canceladas, né? Mas, enfim, na minha faculdade mesmo que eu faço, eu tenho uma colega de classe que ela tem 60 anos. Aí eu vou cometer um etarismo aqui, né? Ela, novamente, vou dizer a expressão, nem parece, né? Mas o que acontece? Às vezes, os mais jovens, né, galera de 20 e poucos anos, não tem paciência com ela, né? Faz bullying mesmo, só que às vezes eles também usam ela, porque como ela tem 60 anos e ela tem mais entrada com os professores, né? Os professores têm um respeito para ela, aí o que eles fazem às vezes? Às vezes eles pedem para ela falar com os professores, porque sabem que os professores vão ouvir mais ela, né? Então, eles também meio que usam ela. Mas, realmente, eles, na minha faculdade, não tem muito esse etarismo com outras pessoas. Por exemplo, eu sou mais velha que eles, né? Muitos foram até meus alunos lá na faculdade, tá? Até brinco, eles falam, professora, a senhora, eu digo, gente, aqui não, não sou professor, sou colega de vocês aqui, né? Não sou senhora aqui, né? Enfim, pode chamar de você, enfim. Mas, o que acontece? Com ela, especificamente, às vezes tem isso. Talvez até pelo comportamento dela, mas, como eu falei para vocês, talvez porque, né, ainda aí minha faixa etária, 30, 40 anos, ainda está mais próxima dos 20 do que de 60, né? Mas você vê isso em algumas faculdades, você vai ver essa questão do preconceito também para as pessoas porque elas são mais velhas, né? O que acontece? Lá no Brasília, o UNB, eles já fizeram tem um curso para 60 a mais, né? Pessoas idosas, eles fizeram uma sala especialmente para elas, né? Pode ser uma alternativa, mas também pode ser ainda essa ideia de manter ali ainda, como eu falei, né? Uma certa exclusão, né? Mas vamos lá. Então, gente, é isso. É você discriminar uma pessoa por base na idade dela, tá? Atualmente, a diversidade e a inclusão de minorias são temas prioritários. Porém, nem sempre o idoso é lembrado nesse contexto. Então, olha só, gente. Você pode, tá, se referir
o etarismo, o que é o etarismo? Pode ser o idadismo, aqui é a questão do idoso, pessoas mais velhas. São palavras que você pode usar na sua redação, tá? Para não ficar toda hora falando do etarismo, pessoas mais velhas, pode ser terceira idade. E eles estão dentro do grupo das chamadas minorias também, tá? Tanto que você tem o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Tem o Estatuto do Idoso, que é muito importante, né? Que traz lá como posso dizer, os direitos que o idoso tem. Tem uma delegacia especial para eles. Por exemplo, há uns anos atrás, minha avó era viva e ela caiu, minha mãe quase vai presa. Minha mãe não cuidava da minha avó, minha tia cuidava. Minha tia saiu para trabalhar, deixou com a minha prima. Tem a minha idade, mas parece uma criança. Ficou na sala com as outras primas, fazendo sabe Deus o que, vendo televisão, sabe Deus o que eles estavam fazendo. Minha avó caiu no quarto. Passa um tempão, quando elas foram ver, o Gabriel já tinha caído um tempo, tinha batido a cabeça. Em vez de eu levar logo, né, para o hospital, não, ficar ali cuidando em casa, só que aquilo ali foi crescendo. Aí chamaram minha mãe, que aí minha mãe acertaram chamar minha mãe. E aí quando a minha mãe foi levar ao hospital, aí, por que essa idosa caiu? Como é que ela tá desse jeito? Tá magra, maus tratos? Minha mãe teve que assinar até um documento lá com a assistente social, se responsabilizando, né, porque o jeito que a minha avó estava configurando maus tratos. Né? Sexta-feira passada, minha madrinha, tem 86 anos, ela caiu em casa. Que idoso, né? A propensão para queda é muito grande. E aí eu e minha irmã também levamos ao médico, aí uma pergunta ao médico, como é que foi que ela caiu? Ou seja, hoje tem todos esses cuidados, não é mais porque há muitos maltratos contra o idoso. Né? Então, seja no hospital, esse hospital que minha mãe levou, minha avó, era hospital público, mas esse que nós levamos minha madrinha na sexta-feira passada, ali retrasada, um hospital particular, e mesmo assim eles perguntaram como é que foi isso, por que ela estava sozinha. Então, assim, porque hoje há essa atenção maior, esse cuidado maior com relação ao idoso. O idoso sofre diversos tipos de violência e maltrato em casa. A violência doméstica contra o idoso é muito grande. E a violência, gente, não é somente física, é omissão de não ter o cuidado, violência patrimonial, né? Aquele idoso que recebe a aposentadoria e aí a família pega e o idoso nem vê esse dinheiro. Né? Então, há várias formas. Violência psicológica com o idoso, né? De toda hora tá falando coisa pro idoso, não serve para nada, não presta nada, olha aí, e ficar falando coisas. Né? Então, assim, por conta desses maus tratos aos idosos que surgiu o Estatuto da Pessoa Idosa. E assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são estatutos importantes, né, que vão, a Lei Maria da Penha, né, são leis e estatutos que vão olhar para essas minorias. Minoria não é porque é menor número na sociedade, minoria é porque esses grupos passam, tá, gente? Quando se fala em minoria, tá, são grupos que passam o quê? Por um maior grau de vulnerabilidade. Vocês têm idosos em casa? Bem, né? Tem que ter uma paciência, oh meu Deus, às vezes é difícil, né? Se a minha madrinha, eu cuido dela, além de ela ser idosa, 86 anos, ela tem Alzheimer, aí, né? Aí, meus amigos, o negócio aí, o Alzheimer é ruim, né? Pior ainda, é bem... Adoece às vezes o idoso e a pessoa que cuida do idoso, do idoso também, né? Vai, bora lá. Então, minha gente, isso que a mãe fala, minha filha, preste muita atenção, né? As pessoas não pensam na velhice, preste muita atenção, né? Ganhe seu dinheiro, né? Porque às vezes até o idoso com dinheiro, para ter uma boa né, velhice, né? Em que sentido? A família não quer ficar, mas o idoso tem um dinheiro para contratar um cuidador, né? Tem um dinheiro às vezes ali para ele poder, né? Não é todos, obviamente, às vezes a aposentadoria é bem pouco, mas tem casos que o idoso até tem a condição de ter alguém cuidando e mesmo assim, né?
Não tem, né? Então minha mãe fala, minha filha, para você pelo menos cuidar do dor, mas para você poder ter uma velhice tranquila, né? Que não é garantia também, mas enfim. Então, essas minorias que eu falei, tá? E aí, nosso caso aqui, nosso público é o idoso, estão suscetíveis a um maior grau de vulnerabilidade, tá? O que é uma vulnerabilidade? De uma fraqueza, de serem prejudicados de alguma forma, tá? Como eu falei, a vulnerabilidade do idoso, ela passa pela questão física, psicológica, questão patrimonial, tá? Tudo isso entra nessas vulnerabilidades. Vou colocar aqui. Patrimonial é de patrimônio do idoso, tá? É assim, né? Ninguém liga pro idoso. Aí o idoso morre, aí, é uma disputa por terreno. Aí rapidinho que. Né? Rapidinho que se preocupa, né? Em saber lá o que o idoso deixou. Mas bora lá. O preconceito e a falta de entendimento com o público idoso são barreiras que precisam ser ultrapassadas para o mercado para atender suas demandas. Marquem isso aqui, por favor. É a última. Do segundo parágrafo, a última frase aí, o último período. O preconceito e a falta de entendimento com o público idoso são barreiras que precisam ser ultrapassadas para o mercado poder atender suas demandas. Então você já está vendo aí o problema que tem que ser combatido, a questão do quê? Preconceito e a falta de entendimento com esse público. Como assim falta de entendimento, professor? A falta de saber quais são as reais demandas, o que realmente eles precisam. No Brasil, é uma cultura que valoriza os jovens, sendo este público-alvo da maioria das marcas. O ideal da juventude é o estilo mais promovido na comunicação. Há uma associação direta do envelhecimento a algo ruim, que deve ser evitado por todos. Olha que interessante, então. Ele está dizendo que esse etarismo existe muito porque se associa a velhice a algo ruim. O fato é que o brasileiro está envelhecendo e esse olhar precisa mudar rapidamente e ser mais inclusivo, levando em conta as mudanças que o envelhecimento traz e os impactos na sociedade. Então você vê aqui, importante, ó. Não é só questão do etarismo que você tem que falar, mas como isso prejudica tanto o indivíduo, tá? O prejuízo, o impacto aqui seria os prejuízos na vida do indivíduo e da própria sociedade como um todo, tá? Não só do indivíduo em si. Do ponto de vista do consumo, uma pesquisa recente realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, denominada Hábitos de Compras do Consumidor 60+, demonstrou a insatisfação ao realizar compras. Com relação às lojas físicas, os grisalhos reclamam de produtos caros, filas no caixa, loja muito cheia, dificuldade de acesso, falta de local para descanso e deslocamento. Então, são algumas reclamações dos idosos. Muitos idosos relatam situações que sofrem etarismo em lojas de varejo, com prestadores de diversos serviços e instituições financeiras, prejudicando o atendimento e criando atritos na jornada. Os relatos mencionam desrespeito, desprezo. Marquem isso aqui, por favor. É no 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, no quinto. Começa em muitos idosos, lá o finalzinho. Os relatos mencionam desrespeito, desprezo, falta de paciência, infantilização do idoso e todo tipo de pré-julgamento preconceituoso. Então, aí no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, começa em muitos idosos, aí lá o finalzinho. Os relatos mencionam desrespeito, desprezo, falta de paciência, infantilização, acho que é o pior, né, que tem. Realmente a gente quer tratar o idoso como uma criança, né? Bem, é importante evidenciar a importância dos 60+ no rendimento dos domicílios do Brasil. Então, olha como eles são importantes no rendimento, então eles têm dinheiro. A pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em conjunto com a SPC, demonstrou que em 2023,
No Brasil, 43% dos idosos são o principal responsável pelo sustento da casa. Então, olha aí. Tinha que ter um olhar mais atento, porque eles estão sustentando casas por aí, né? No âmbito geral, 91% dos idosos contribuem com o orçamento do lar, sendo que 25% desses casos colaboram com a mesma quantia que os demais membros da família. Somente 9% não ajudam na despesa. Isso significa que os grisalhos possuem renda e poder de compra. Então, como eu falei para vocês, tinha que ter um olhar aí, mais atento para eles. Pois bem, então aí nós temos aqui o nosso problema, né? O etarismo e os impactos na vida do indivíduo e da sociedade. E aí nós temos o nosso plano de texto. Primeiro de tudo, a gente tem que identificar o quê? Já vimos quais são as palavras-chave que tem que ter, né, na nossa redação. Etarismo, o prejuízo, indivíduo e para a sociedade. Aí na primeira pergunta, que é a tua tese, ou seja, qual é a ideia que você vai defender no seu texto, já coloquei uma ideia para vocês. O etarismo no Brasil fragiliza a dignidade humana das pessoas mais velhas, né? Ou seja, o que é dignidade, né? Pessoa ser digna, merecedor de respeito, né? Merecedor de respeito, direitos. Então, olha só, né? A nossa tese seria essa, que o etarismo vai prejudicar a dignidade humana, ou seja, né, algo geral das pessoas mais velhas. Aí nós temos o seguinte, quais as causas desse problema? Por que que o etarismo existe? Porque para a gente falar dos prejuízos, primeiro eu tenho que ver o antes. Lembrem sempre disso, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, peraí. Toda vez que você pega um tema da redação, você tem que ver o antes e o depois. Ou seja, as causas é o antes. O que aconteceu? O que levou ao problema? Nós temos causas que geraram um problema. E esse problema, ele é o fato, ele acontece. E esse fato geralmente é o tema da tua redação. Então, o tema é etarismo, é um fato, ele acontece. Então, eu tenho que ver o que aconteceu, né? O que levou com as causas dele. E todo problema vai ter uma consequência, que ele fala dos impactos. Tá, gente? Sempre tem, quando você pega um tema de redação, tem que pensar assim. Parte daquilo, tá, eu tenho um problema, mas o que originou esse problema? E quais as consequências? Como assim consequência? O depois. Então, todo tema de redação é um problema. E todo problema tem um antes e um depois, ou seja, ele veio de algum ponto, né? E vai para algum lugar. Sempre tem o antes e o depois. Vamos ver aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Problema já vimos, então. Nós temos aqui o etarismo. Cadê Jesus?
Aí, quais são as causas? Que vão ser nossos argumentos, ou seja, que a gente vai usar para explicar por que ele acontece. Falta de empatia nas relações sociais produz uma discriminação constante contra a parcela da população com 60 anos mais. Então, aqui, não sei se vocês lembram, que eu trouxe para vocês uma vez as causas do problema. Que vocês podem usar como coringas, né? O diabo. Mas assim, né? Quando você pega um problema e você vê, será que esse problema ele surge por conta da desigualdade social? Esse aqui é por conta, pode ser, que é influência da mídia. Aí esse I também, tá, gente? Esse I também, ele pode ser de, como a gente vai usar aí, de individualismo. A sociedade é muito individualista, as pessoas só pensam em si. E quando você fala individualismo, tá, gente? Aí você associa isso. Falta de empatia. Que diabo é empatia, pessoa? Eu me colocar no lugar do outro. Tá? Patos vem de sofrimento, tá? Empatos é em sofrer, tipo, eu me colocar, eu sofrer, entender o sofrimento do outro. Aqui, a ausência de recursos. Como assim recursos? Faltam profissionais. Faltam recursos materiais, uma estrutura, um local. Faltam leis. Recursos legais, no caso aí. Como assim recurso legal? Uma lei que vai criminalizar aquilo? Mas aí não, né? Tem a lei de estatuto, né? Às vezes ela não é aplicada, né? Vamos ver aqui, o segundo natural. Ah, sim. Então, o primeiro a gente já teve aqui, né? A gente já pegou esse aqui. Como causa, a gente já apontou essa aqui. A primeira que a gente vai trabalhar é essa aqui. O individualismo. Então, uma dessas aqui, como eu falei, vai caber no teu assunto. Então, a primeira que a gente identificou aqui foi a falta de empatia. Sempre bom, tá, gente, você arranjar dois argumentos. Por que dois? Porque são 2 parágrafos de desenvolvimento. Vamos ver qual foi o segundo argumento que a gente usou. Já achou aí? A naturalização da violência simbólica. O que é violência simbólica? A violência não é só física, não. Pode ser, como eu falei, psicológica, patrimonial. Isso a gente chama de violência simbólica. Contra o idoso acarreta a permanência do idadismo. Ah, esse outro aqui é o B de quê? De banalização. O que é banalização? É você naturalizar uma coisa como normal. Você acha que aquilo ali é normal, é natural. Então, outra que a gente usou aqui foi isso, né? Foi a questão da banalização. Entramos aqui
com esse outro, então usamos aqui o primeiro argumento e o segundo a gente colocou banalização. E o O, lembra que é a omissão, né? Aqui você poderia usar também aqui. Omissão, uma negligência. O Estado negligente, a família, a escola, a própria sociedade. O que é ser negligente? Você sabe do problema, mas você não toma atitude para mudar, tá? Então, um desses do diabo aí, né? Um desses fatores aí é ajudar você a identificar uma causa do problema. Então, aqui a gente colocou então a questão da banalização. Ou seja, a naturalização do essa violência, como eu falei, né, é simbólica, não é violência física, é psicológica, né, patrimonial. Aí, do individualismo e da naturalização do problema, vai surgir, né, o etarismo, o preconceito. Né? Que é o etarismo, então, a gente viu aí, ou o idadismo. Mais velho. Aí você tem que casar, tá? Como assim casar? O individualismo leva ao etarismo. E qual é o problema? Qual é a Aliás, qual é a consequência? Qual é o resultado disso? Vamos ver aqui. Ó. Sempre você tem que arranjar dois também, porque você vai trabalhar eles, ó, desenvolvimento 1, primeiro parágrafo de desenvolvimento, e no 2 você trabalha o segunda causa. Aí a consequência que a gente arranjou aqui. Ó. O idadismo gera ausência de acolhimento da terceira idade, podendo levar ao aumento da depressão nessa parcela da sociedade, até mesmo o suicídio. De 2019 para cá, gente, um alto índice de suicídio de idosos, tá? Então, qual é a consequência do preconceito? Psicológico, depressão, ansiedade, até mesmo, como eu falei, levar ao suicídio, né? E aí, obviamente, também é um problema por quê? Esse idoso sendo maltratado vai fazer o quê? Por que problema para a sociedade? Porque a saúde pública também vai ficar o quê? Saturada, porque muitas vezes a depressão ajuda a desenvolver outras doenças, no caso, doenças físicas, né? Então, esse idoso pode acabar desenvolvendo uma série de doenças que vão acarretar o quê? Inchar lá o SUS, o setor público, né, de saúde, porque vai ter que, obviamente, dar conta dessa demanda aí. E o que acontece quando eu banalizo essa violência, né, psicológica contra o idoso, né, patrimonial? O etarismo prejudica não somente o idoso, mas também a própria, mas também o próprio desenvolvimento econômico do país. Ou seja, se eu trato esse idoso como uma pessoa incapaz, né, que não serve mais para nada, eu estou prejudicando até a economia do país, porque esse idoso ainda pode ser ativo, como ele falou, esse idoso. Porque aqui é o plano individual, agora eu tenho que ir para o plano social, como é que afeta a sociedade como um todo. Ele falou, esse idoso ainda contribui em casa. A maior parte dos idosos contribui, a grande maioria, né? Então, se eu não ligo para esse idoso, eu estou fazendo a própria economia do país não girar mais. Tem um prejuízo, né?
Levando em conta que, como eu falei, a população está cada vez mais envelhecendo. Então, assim, a gente sempre tem, ó, o antes, o durante o problema e o depois. A gente sempre tem que pensar nessa escala aqui, tá? E aí, no final, isso aqui é a 4, gente, é para conclusão, tá? Você vai usar isso aqui na conclusão. Como resolver o problema? Aí você pode falar, o Estado deve combater o etarismo por meio de políticas públicas, tá? O que é uma política pública, né? São formas que o governo tem de fazer uma campanha, de incentivar, por exemplo, as lojas a ter um atendimento mais especializado, o comércio a contratar, né, os idosos para determinado tipo de serviços. Então, o Estado também pode fazer essa política pública, é isso. A política pública, gente, não é só o Estado. O Estado faz uma parceria, ou ele destina uma verba para uma empresa particular, às vezes, fazer isso, tá? Ou dar, por exemplo, dar subsídio no sentido de... O que é incentivo fiscal? Tira ali uma parcela do imposto de renda daquela empresa, tá? Tira ali como posso dizer, uma parcela do imposto que ela paga, não, um imposto que ela paga. Então, isso tudo é uma política pública voltada para a valorização da terceira idade no Brasil. Então, é bem simples mesmo, né? Então, minha gente, deixa eu ver aqui. Como é que a gente poderia fazer, né, para terminar aqui, uma introdução para esse, tá, para esse tema? Deixa eu ver, eu vou colocar essa introdução, onde eu posso colocar? Todo mundo copiou ali já? Já? Todo mundo copiou? Já? Então, vou colocar ali para a gente terminar a nossa aula. Aí vai ficar para vocês essa tarefinha para casa. Não, tá com a faca e o queijo na mão, só fazer a redação. Aí falou em idoso, a gente lembra, como eu falei, logo lá do... Você pode começar, não vai começar falando, o idoso sofre preconceito. Primeiro faz uma contextualização. Né? Como assim contextualização? Você primeiro traz alguma informação sobre o tema. Depois entrar propriamente no tema. Então aqui para a gente terminar. E dá margem, né, do dedinho de margem. Não precisa colocar ponto, tá? Não coloquem ponto, que ponto é no final, né? No início do texto, tá? Direto aqui. Então, pronto, você traz ali. Tá? Bem simples, só uma informação. Né? Então, o Estatuto do Idoso prevê os direitos que as pessoas com 60 anos ou mais possuem. Então, aí você vem para o problema, né? Bom, tudo aí vem uma ideia contrária, eles têm direito, mas não está sendo respeitado esses direitos, né? Aí vem com a palavra-chave, ali, ó, o nosso problema, o etarismo. E a frase que a gente viu aqui, né? O etarismo no Brasil. Onde eu coloquei pessoas, a gente evita repetir as palavras. Então, coloca cidadãos.
Então, olha aqui. Então, você disse então, que tem uma lei, né, o Estatuto do Idoso, que tem... Isso aí todo mundo sabe, é básico, né? Que ele tem o direito, prevê o direito dos idosos. Então, o Estatuto do Idoso prevê os direitos que as pessoas com 60 anos ou mais possuem. Ponto. Então, elas têm direito. Estou dizendo, elas têm direito. Isso aqui é o que a gente chama de contextualização. Primeiro, você situa o leitor. Então, isso aqui, ó, de laranjinha aqui. Aqui embaixo. É a contextualização. Você traz um repertório, uma informação de fora. Chama de repertório. Aí você vem com a sua tese. O que é a tese? A tese é o problema. Qual é o problema da redação? O etarismo. Então tá aqui. Então, tudo etarismo no Brasil fragiliza a dignidade dos cidadãos mais velhos. Então, isso aqui de azul é a tua tese. O que é a tese, pessoal? É o tema problematizado. Você transforma esse tema num problema. Ele já não é um problema. O etarismo já é um problema, então já está ali na cara que é algo ruim. E aí você termina como? Já terminei? Não. Se terminar a introdução, são os argumentos que você vai usar. No primeiro desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento. A gente viu ali. Então, isso ocorre por quê? Quais são as causas? Isso ocorre porque... Só para não falar de novo, pessoa mais velha, a gente coloca assim. Isso ocorre porque falta empatia com essa parte da sociedade. Com essa parcela, melhor, né? Com essa parcela da sociedade, das pessoas. Para não... O que eu estou tendo cuidado aí para vocês verem? Para não repetir as palavras, tá? Não colocar idoso, idoso toda hora. Pronto. Esse aqui é o primeiro argumento, né? E o último, então isso ocorre porque a falta de empatia. Aí isso aqui, gente, você vai falar somente disso no primeiro desenvolvimento, tá? Então, a falta de empatia com a situação da sociedade é o A1. Que diabo é A1, professora? Argumento 1. Tá? Um parágrafo só falando sobre isso. E o outro, para concluir. Então, isso ocorre porque falta empatia com essa parcela da sociedade. E o outro é naturalização da violência simbólica. O que é violência simbólica, né? Seria, como eu falei, a violência simbólica não é a agressão física, são as outras formas de violência que a gente tem, que a gente pode praticar com alguém, seja talvez falando a questão psicológica, seja a questão de tirar a questão do dinheiro do idoso, ou a questão até mesmo de se omitir, na falta de cuidado também. Isso é uma violência simbólica, tá? Ah, mas eu não estou agredindo, não estou fazendo nada. Mas você, quando você se omite, também é uma violência que você está deixando ali, né? Por exemplo, eu falei para vocês, a minha avó caiu, minha prima foi lá, minha tia, viram, ao invés de levar para o hospital, não deixaram em casa. Ou seja, foi uma omissão, não omitiam socorro, deviam ter levado, né? Então, é um exemplo do que pode ser também considerado uma violência simbólica. Você não foi você que agrediu o idoso, mas quando você omitiu um socorro, também é uma violência ali. E, assim, então a falta de empatia... Pronto, então você tem falta de empatia e o A2, o argumento 2, é a naturalização da violência contra eles. Eles quem?
os cidadãos com mais de 60 anos, mais velhos, né? Os idosos. Então, isso aqui é o A2. Pronto, aqui está a tua introdução. Qual é o teu trabalho que vocês vão levar para casa? Tarefinha de casa para o próximo aula. Aqui, introdução, você vai desenvolver a redação. Tá bonitinho aí. Professora, mas a senhora não falou disso aqui. Porque isso aqui vai no desenvolvimento. Aí no desenvolvimento você vai explicar como é que acontece a falta de empatia e a consequência. Sempre relacionando um. Aí no segundo parágrafo de desenvolvimento, que seria o terceiro, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Banalização leva o quê? A essa questão, né, de não ter o cuidado que o idoso também participa da economia do país. Isso aqui você vai usar no desenvolvimento. Tá? Então aqui bonitinho para vocês, na próxima aula vocês trazerem para mim. Beleza, minha gente? Boa semana para vocês. Tá? A sua redação que é importante, não te dá uma pontuação de classificação, mas ela é eliminatória. Se você não tirar os 5 pontos lá na redação, você acaba sendo eliminado, né? Então, a pessoa ir bem na prova e eliminado na redação, ninguém merece, né? Então, minha gente, tá? Cuidado aí. Então, até a próxima.